Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre a geopolítica mundial, falar um pouquinho sobre as tensões globais, principalmente envolvendo a América nesse sentido, associada à ilha de Cuba. Sempre bom relembrar que a ilha de Cuba é uma ilha muito próxima aos Estados Unidos, que ao longo do seu processo histórico se associou politicamente à União Soviética no auge do período da Guerra Fria. E por isso, a ilha de Cuba toma, durante os anos 60, 70 e 80, um tom e um lugar central nas discussões associadas à política da América Latina como um todo. Então, para a gente poder fazer um pouquinho, entender o que aconteceu, o que acontece com a ilha de Cuba, a gente precisa fazer um histórico. É sempre bom entender que a ilha de Cuba era uma ilha associada à colonização de exploração. E ela se torna, assim como as demais ilhas de toda a região do Caribe, que a gente chama ali, está voltada à produção de gêneros tropicais voltados à exportação para a Europa. O que acontece é que gradativamente vai acontecer ao longo de todos os lugares da América os processos de independência. E aí, a partir da independência cubana, geralmente uma independência diferente de outras independências, em que gerou uma guerra bastante forte, em que 20% da população morreu, aconteceu que grande parte da população se torna contrária à dominação, e aí cria já no corpo da população como toda um ideal contrário à dominação. Então, o que acontece basicamente é que durante esse período de processo de independência, os Estados Unidos já entram em relação dentro desse processo, num processo de contra a Espanha, inserido dentro daquela ideia que a gente já discutiu anteriormente, associado ao que a gente chama de doutrina Monroe. Lembrando que a doutrina Monroe era aquele pensamento que existia nos Estados Unidos, em que, pautado pelo Destino Manifesto, em que os americanos são os responsáveis por levar a liberdade e desenvolvimento para as demais regiões do mundo, em que a América é para os americanos, ela não deve ser subjugada por nenhum país europeu. Obviamente excluindo daí que os países da América podem ser subjugados por outros países da América. Afinal de contas, essa era a grande intenção da doutrina Monroe, por trás desse discurso de liberdade. Sempre há liberdade para que você me obedeça, no caso dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que os Estados Unidos, dentro desse processo, para ajudar dentro do processo de independência de Cuba, declara guerra à Espanha e faz a primeira intervenção nessa ilha caribenha, na ilha de Cuba. Então, em 1902, os Estados Unidos aprovaram uma emenda, chama Emenda Platt, que autorizava o país a invadir e ocupar Cuba a qualquer momento e anexar parte do território cubano ao norte-americano. Isso com a intenção de defender Cuba em relação à Espanha. Então, a Emenda Platt também foi aprovada em Cuba e integrou a Constituição até 1934. Por quê? Era uma forma de defender a ilha cubana em relação à Espanha. Obviamente, dando poderes aos americanos em relação a esse território. O que acontece é que nesse contexto foi criada uma ilha de base naval, Foi criada a ilha de Guantánamo, que é uma base aeronaval que se tornou uma prisão posteriormente, que é ocupada pelos Estados Unidos até hoje. Ou seja, para se defender da Espanha, basicamente, os cubanos aceitaram uma dominação inicial dos Estados Unidos. Afinal de contas, eles estavam num processo de guerra extremamente violenta em que 20% da sua população já tinha morrido. Então, gradativamente, uma série de governos autoritários e ditatoriais foram ocorrendo revoltas populares que tentavam diminuir o poder dos americanos em relação à ilha de Cuba. E aí chegou em determinado momento, entre esses sucessão de governos autoritários e revoltas ocasionais, chega o governo do Fulgêncio Batista, que foi presidente de Cuba entre 1940 e 1944, e no segundo mandato, mais importante ainda, entre 52 e 59, em que, durante esse governo, entre 52 e 59, basicamente grupos e empresas norte-americanas controlavam a economia de Cuba e transformaram a ilha num centro de cassinos, bordéis frequentados por turistas. Cuba era uma espécie de quintal de veraneio de grande parte da elite americana. Cuba se tornou o local de visitação da elite americana, pela proximidade, pela facilidade de se chegar em Cuba, e aí são praias lindíssimas, uma população diferente da população americana, então se tornou ali um centro turístico. O que aconteceu foi que gradativamente essa dominação e essa visão de parte da população cubana
de que os Estados Unidos transformaram a ilha de Cuba numa ilha de veraneio foi fazendo surgir, né, em parte da população, em parte do exército, né, a sentimentos contrários aos americanos. E um desses movimentos, liderado por um cara chamado Fidel Castro, né, que obviamente era um filho de grandes proprietários de terra, né, era um cara bastante estudado, né, ele foi, nos anos 50, no meio dos anos 50, né, começou a dar início a um processo revolucionário que obteve um grande apoio, principalmente da população urbana, que via, né, as condições em que os americanos dentro dos seus resorts viviam e que a população cubana, né, nas favelas e nos demais bairros da cidade, principalmente de Havana, viviam. Então ele teve grande apoio popular, principalmente nas grandes cidades, porque era nas grandes cidades que se via a diferença entre a vida dos americanos, a vida de veraneio dos americanos e a vida real, né, dos cubanos. E, obviamente, se atrelava essa vida ao regime ditatorial do Fulgêncio Batista. Então, esse movimento revolucionário conseguiu angariar, né, grande parte da população urbana a aderir, né, os seus ideais. Obviamente, ideais pautados no contra os americanos, contra o capitalismo americano, muito pautados pelos ideais socialistas, marxistas, né, defendidos principalmente pela elite desse grupo, né, que era composta por Fidel Castro, Che Guevara, entre outros pensadores e ativistas, né, revolucionários daquele momento. Então, o que acontece é que nesse processo, né, o governo do Fulgêncio Batista, entre 56 e 59, existiu uma grande, né, conflito interno, foi derrotado, né, e começou a instalação de um governo que eles chamavam de governo revolucionário. Basicamente, esse governo inicialmente não se caracterizava como socialista, mas realizou uma série de modificações, né, internas que estavam associadas, obviamente, às modificações defendidas pelo socialismo, como, por exemplo, a reforma agrária, a nacionalização de empresas, principalmente as norte-americanas, fechar cassinos, entre outras questões. Então, como eles eram anti-americanos e os americanos como o maior símbolo do capitalismo já no início de Guerra Fria, obviamente eles foram tratados como socialistas desde o início. Então, em resposta, para não perder, né, e aí vem uma grande questão em relação a Cuba. Cuba está muito próximo dos Estados Unidos, né? E Cuba, devido a essa proximidade, devido a esse histórico de dominação dos americanos em relação a Cuba, perder Cuba para os americanos era, além de um processo muito doído, né, era um processo muito perigoso. Por quê? Porque esse ideal poderia se espalhar pelo restante da América. Então, rapidamente, né, o governo americano tentou enviar respostas para que houvesse uma contra-revolução. E aí eles fizeram diversas formas, né? Uma das principais atitudes do governo contra o regime foi a eliminação de cotas de importação de açúcar cubano, ou seja, parou de comprar açúcar, bloqueio econômico de Cuba, ou seja, todo mundo que faz contato comigo, comércio comigo, eu, Estados Unidos, não pode fazer comércio com Cuba, porque Cuba, a partir de agora, é considerada terrorista por mim. Ou seja, se você faz contato com terroristas, você apoia essa rede de terrorismo, portanto, eu não posso fazer contato comercial com você. Então, outra questão importante também foi que, não só dentro do âmbito econômico, os americanos também tentaram retomar a ilha de Cuba, né, através de ações militares, como o desembarque que chama-se na Baía dos Porcos em 1961, né, que foi frustrado, não deu certo, né, e foi repelido rapidamente ali pelas forças revolucionárias cubanas. Então, os americanos tentaram de todas as formas possíveis, desde o início dos anos 60, né, retomar o poder da ilha de Cuba por dois motivos. Primeiro, para evitar que Cuba se tornasse um símbolo e esse símbolo se espalhasse. Em segundo lugar, porque Cuba era próximo demais dos americanos, né? Cuba era uma região em poucos quilômetros de distância da Bahia, né, e da Flórida, da região da Flórida ali, principalmente da cidade de Miami, né, como a principal cidade da região da Flórida. Então, para se proteger, né, aí vem pelo lado cubano, para se proteger dos Estados Unidos, né, em relação a esse bloqueio, a essa invasão da Baía dos Porcos, Cuba acelerou a adoção do socialismo e a assinatura de diversos acordos de defesa, cooperação econômica com o principal inimigo dos Estados Unidos, que tinha certos alinhamentos ideológicos com Cuba, ou seja, com a União Soviética. Então, nesse processo, né, a União Soviética, nesses acordos, principalmente nos acordos militares de cooperação de defesa, a União Soviética, né, instalou uma série de mísseis nucleares em Cuba. E aí nós chegamos num período, talvez no período mais tenso da história da humanidade, né, principalmente no momento recente, em que foi, né, a crise que a gente chama de crise dos mísseis, que ocorreu em 1962, quando
mísseis soviéticos estavam, né, dentro de Cuba, portanto, poderiam rapidamente destruir cidades importantes, como a gente pode ver nesse mapa. Né? A gente pode ver nesse mapa aí a possibilidade de, como as bases soviéticas, né, dentro da ilha de Cuba poderiam rapidamente atingir tanto bases militares americanas, como de Guantánamo, né, como também outras grandes cidades, como Washington, Houston, Miami, né, até mesmo a cidade de Nova York, entre outras questões. Então, nós tivemos aí, e esse momento, né, que a gente chama de crise dos mísseis, é relatado em diversos filmes, né, filmes reais, filmes associados a quadrinhos, como, por exemplo, a série Watchmen, né, que trata muito bem da crise dos mísseis. Então, nós temos ali uma série de momentos muito importantes, né, como também o X-Men também fala um pouquinho da crise dos mísseis. Então, nós podemos perceber ali esse momento histórico da humanidade é o auge da Guerra Fria, e o auge da Guerra Fria tem Cuba como centralidade. Por isso que Cuba se torna tão importante no cenário internacional, né? Porque Cuba se torna uma ilha socialista, né, no quintal dos Estados Unidos, né? E isso é muito dolorido aos Estados Unidos, né, que nunca se conformou, né, e fez de tudo para fazer com que Cuba fosse um símbolo do fracasso socialista. E um dos principais motivos disso foi o intenso e eterno embargo econômico feito dos Estados Unidos em relação a Cuba. A gente chega aí também num outro líder importante, mas a gente precisa entender, né, as diferenças entre o que pensava a União Soviética e o que pensava Cuba. Né? Fidel Castro, diferentemente, né, da União Soviética e do outro líder importante chamado Ernesto Che Guevara, né, defendia, né, uma certa independência, né, uma certa, dependência em relação à União Soviética e utilização do apoio russo e melhorias sociais. Já o Che Guevara propunha que Cuba era só o primeiro grande passo, né? Cuba era o primeiro grande passo da Revolução Socialista Internacional. Afinal de contas, dentro das bases do socialismo, né, o socialismo não é locacional, ele é internacional, internacionalista. Né? Portanto, para que exista o socialismo de fato, é preciso que todos sejam socialistas. Né? Então, Che Guevara, Cuba deveria ser um foco central revolucionário para bater os capitalismos pelas bordas, o terceiro mundo contra o primeiro mundo. Por isso que Che Guevara, logo após a Revolução, né, depois dele ocupar alguns cargos de líder ali dentro do governo revolucionário, Che Guevara parte para outras regiões da América, né, para tentar promover, né, contra as ditaduras locais apoiadas pelos americanos, novas revoluções. Né? E esse era o grande medo, por isso do ódio, né, e da aversão dos americanos por um símbolo como Che Guevara. Porque Che Guevara, depois de ajudar na Revolução Cubana, ou seja, de transformar um país que era uma ilha de veraneio numa ilha socialista no quintal americano, né, ele tentou desfazer todo o ideal da doutrina Monroe, que era basicamente a América para os americanos, obviamente a América do Norte. E aí, o Che Guevara, pautado pelas ideias do socialismo, né, e pautados também pela defesa daquela ideal bolivarianista, né, do Simão Bolívar, da Grande América, né, o Che Guevara vai visitando ali, inclusive visita o Brasil, né, e é condecorado aqui pelo Jânio Quadros, né, para poder fazer células de revoluções, né, socialistas nos países ditatoriais da América Latina como um todo. E aí, num desses processos, ele acaba morrendo, né, ali em Santa Cruz, perto de Vale Grande, em outubro de 1967, né, e se torna ali um mártir revolucionário, né, ou seja, um cara que morreu pela causa, né, porque não se assentou, né, em Cuba como poderia ter feito e foi tentar fazer revolução em outros lugares. Por isso que o Che Guevara tem uma imagem, né, muito diferente da imagem, por exemplo, que se deu depois do Fidel Castro, né, principalmente dentro da esquerda ainda, dos movimentos de esquerda. E aí que a gente precisa entender também por que Cuba se torna importante em relação à União Soviética. A União Soviética começou, né, para poder potencializar Cuba, né, para poder fortalecer e defender Cuba das investidas americanas e do embargo econômico, começou a comprar açúcar de Cuba com preços superiores aos internacionais. Basicamente, uma transferência de renda. Né? E aí Cuba, obviamente, com esse dinheiro, investiu em educação, saúde, saneamento básico, etc. E aí Cuba acabou se tornando uma espécie de vitrine do socialismo na América Latina. E aí o Che Guevara, utilizando essa vitrine, foi se espalhar, né, a tentar criar novos movimentos anticapitalistas em outras partes do mundo, não só na América, como também em outras regiões. Cuba se tornou uma vitrine, né,
da libertação socialista em relação ao capitalismo. O que aconteceu foi que essa dependência cubana em relação às importações dos soviéticos levou basicamente em que Cuba se especializasse em produtos associados à cana-de-açúcar. Afinal de contas, se a União Soviética comprava cana-de-açúcar, vamos fazer só cana-de-açúcar. E houve um esvaziamento de outros processos econômicos, né? De industrialização, de outros tipos de produção econômica. Né? E o que aconteceu foi que Cuba, durante todo o período de Guerra Fria, enquanto a União Soviética existia, estava pautada na venda de açúcar. O que aconteceu foi que, gradativamente, com a crise dos anos 80, que a gente chama de crise do socialismo real, né? A crise da União Soviética, e aí a sua dissolução em 1991, fizeram com que Cuba ficasse numa situação muito difícil, porque todo aquele produto que ela vendia a sobrepreço para a União Soviética ficou parado. Ela começou a ter que competir no mercado internacional para vender açúcar. Só que isso nos anos 90, onde grande parte dos produtores internacionais já está falando aí de produtos industrializados. Nós já temos a industrialização bem pautada aqui nos países da América Latina, ou seja, Cuba, durante todo o período de Guerra Fria, pautada nessa aliança com a União Soviética, ficou muito atrás economicamente. E aí, gradativamente, isso vai gerando uma série de crises. Então, outra questão importante é que a Rússia, né, se transformando numa Rússia mais próxima ao capitalismo, né, transformada, também não estava disposta a estabelecer e manter essas relações econômicas com Cuba. Né? Então, o que aconteceu foi que Cuba entrou numa grave recessão econômica, né? Os indicadores econômicos despencaram, a pobreza e a miséria, né, apareceram fortemente, só que os indicadores sociais permaneceram muito altos. Né? Por exemplo, né, mesmo no cenário de crise econômica, a saúde pública de Cuba é uma das melhores do mundo. Mesmo no cenário de crise econômica, né, a Cuba tem uma distribuição, por mais que não seja uma coisa pungente de alimentação de alta proteínas, né, ninguém passa, né, teoricamente, ninguém passa fome em Cuba, e isso é uma frase defendida por Fidel Castro durante muito tempo do seu governo. Né? Essa noite, milhões de pessoas vão passar fome no mundo. Nenhuma delas é cubana. Né? Ele falava isso em relação às crianças. Né? Educação, né, universidades, principalmente associadas aos campos médicos e farmacêuticos. Então, essa relação entre o que é economicamente ruim, né, em Cuba e o que é socialmente muito bom em Cuba, como saúde, educação, né, alimentação. Então, nós estamos falando ali de uma questão bastante ambígua na defesa de Cuba. Então, quando se fala que Cuba as pessoas são miseráveis, estão atrasadas economicamente, a gente também pode perceber que todas elas são alfabetizadas. Né? Enquanto em vários países que as pessoas têm carros e vários modelos, né, utensílios de alta geração, tem pessoas que passam fome. Em Cuba isso, por exemplo, não acontece segundo, né, os dados do regime. Então, nós temos aí essa questão ambígua que coloca Cuba sempre no centro da discussão. Né? Quando se quer atacar Cuba, se ataca economicamente. Quando se quer defender, defende os ganhos sociais do socialismo. Então, esse colapso da União Soviética, só para a gente retomar, né, ele faz com que se perde o apoio financeiro, as exportações de produtos primários, principalmente, né, despencam. Né, então, todo o processo, basicamente, né, a Cuba tenta se recolocar, só que de uma forma muito tardia, em relação aos países, né, capitalistas. Apesar dela ainda se declarar socialista e ter, né, um viés socialista bastante forte, ela tenta fazer comércio com outros países, só que o embargo econômico permanece. Cuba, apesar de ter saído da lista dos terroristas, voltou, né, à lista dos terroristas quando nós tivemos a mudança de governo recente nos Estados Unidos. Então, Cuba ainda está sofrendo com embargo econômico até hoje. Né? Mesmo ela não tendo mais o apoio, não tendo mais a força, não sendo mais Fidel Castro, nem Raul Castro, seu irmão, os principais líderes. Né? Então, gradativamente, o que a gente vê, né, é que vai existir dentro de Cuba um debate nacional sobre os desafios que o país enfrenta, principalmente os desafios econômicos. Né? O alto índice de desemprego, outros problemas econômicos que afligem a população cubana. Então, o Raul Castro, que foi o que sucedeu, né, o Fidel Castro, né, antes mesmo de sua morte, né, declarou que uma Cuba pós-Fidel seria mais democrática, haveria uma transição para um socialismo de mercado, muito similar ao modelo chinês, ou seja, aquele socialismo que pratica de fato o capitalismo. Né? As reformas implantadas, né, foram implementadas, mas muito limitadas. Né? Então hoje, né, que a gente pode, para poder finalizar, Cuba procura basicamente se aproximar dos países capitalistas como uma forma de tentar dinamizar sua economia, retomar o crescimento econômico,
puxar investimentos externos em setores produtivos e principalmente no setor do turismo. Afinal de contas, é uma ilha caribenha com paisagens paradisíacas, né? Então, ele tenta se inserir no capitalismo mundial, né, de uma forma diferente dos vizinhos, obviamente. Por quê? Não se subordinando, obviamente. Afinal de contas, eles ainda mantêm um certo controle, né? O Partido Socialista Revolucionário ainda se mantém, né, muito forte dentro de Cuba, né? Então, o que acontece é que cada vez mais grandes empresas capitalistas possuem poder de negociação. E aí a gente tem essa questão. Quem tem mais poder de negociação? Cuba, que necessita das reformas, ou o partido, né, que propõe essas reformas, mas não quer perder a hegemonia? Então, nós temos ali uma questão que vai perdurar, né, nos próximos anos da evolução econômica em Cuba. E aí, como um símbolo, né, do processo de reaproximação, de entrada de Cuba ali no processo, né, na inserção de Cuba no capitalismo, ou um socialismo de mercado, né, nós podemos dizer, em 2014, né, Estados Unidos e Cuba reataram algumas relações diplomáticas, inclusive, né, com a visita, né, do presidente americano, que naquela época era o Barack Obama, à capital de Cuba, Havana. E aí, né, em diversos momentos foram tiradas essas fotos, né, que é bastante emblemática, que é o presidente americano em solo cubano, né, e atrás desse presidente, né, uma imagem do icônico revolucionário inimigo durante muito tempo, um dos inimigos número 1, número 2 dos Estados Unidos, né, que é o Ernesto Che Guevara.